que a gente sabe até agora sobre o caso dos estudantes de Idaho. Olá, queridos, eu não falei? Não falei que eu ia estar aqui toda quarta-feira? Olha só, quarta-feira estou aqui. Esse elastiquinho brega aqui na mão, não dá, né? Nem vou bater muito papo com vocês para não enrolar, porque o vídeo de hoje vai ser longo, tem muita informação para passar para vocês. Eu tava meio cansada de ficar fazendo vários vídeos pequenos de atualização desse caso, então eu preferi fazer um longo logo, com uma linha do tempo, com tudo que a gente sabe até agora. Tudo mesmo. Quer dizer, esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, dia 10. Dia 10? Posso estar errada, mas eu acho que é dia 10. E vocês vão ver na quarta-feira, dia 11. Então, se sair alguma atualização nesse meio tempo, não vai estar aqui, né? Porque eu não desenvolvi a habilidade de prever o futuro ainda. Último recado antes da gente começar o caso. Está chovendo. Eu vou tentar tirar o ruído na edição, mas se não der, eu espero que vocês me amem mesmo assim. Aproveite e já se inscreve no canal, porque toda quarta, eu juro, teremos vídeo de caso criminal por aqui. No dia 13 de novembro de 2022, 4 jovens foram encontrados mortos na casa onde eles moravam, lá em Idaho, nos Estados Unidos. E no dia 30 de dezembro, a polícia prendeu Bryan Kohberger, suspeito dos assassinatos, e ele foi acusado formalmente pelos crimes. As vítimas Kaylee Gonçalves, Madison Mogen, de 21 anos, e a Zena Kernodle, de 20, moravam com mais outras 2 garotas numa casa de 6 quartos, próxima da Universidade de Idaho, onde todas elas estudavam. A quarta vítima, o Ethan Chapin, de 20 anos, não morava na casa, mas era namorado da Zena, então estava dormindo lá na noite do crime. Ele também era aluno da Universidade de Idaho. A Kaylee e a Madison se conheceram desde muito novas, elas se conheceram na época de escola, na 6ª série. Foram para a mesma faculdade juntas e foram morar juntas. Eu achei esse detalhe bem triste, porque as duas basicamente foram melhores amigas a vida inteira e no final elas partiram juntas também. O Ethan era trigêmeo, ele tinha 2 outros irmãos que também eram alunos da Universidade de Idaho. Vamos lá, na noite anterior ao crime, no dia 12, todos eles saíram para os seus respectivos rolês. A Kaylee e a Madison foram para um bar, enquanto o Ethan e a Zena foram para uma festa de uma fraternidade da faculdade. As 2 outras meninas que também moravam na casa e sobreviveram ao ataque também saíram naquela noite. A Kaylee e a Madison apareceram numa câmera de segurança mais ou menos 1h45 da manhã, numa praça ali que tinham vários food trucks. Elas pediram uma carbonara para comer e enquanto estavam ali esperando, acabaram encontrando um amigo que também foi flagrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens dá para ver os dois se abraçando, conversando e tal. Antes das 2 da manhã, todo mundo já tinha voltado para casa, incluindo as 2 sobreviventes. A polícia acredita que os assassinatos tenham acontecido entre 4 e 4h25 daquela madrugada. Entre as 2h26 e 2h44 da manhã, várias ligações foram feitas do celular da Kaylee para o ex-namorado dela, o Jack. Nenhuma das ligações foram atendidas. Por volta das 4 da manhã, a Zena recebeu um delivery que ela tinha pedido de comida e os registros telefônicos dela mostram que ela estava acordada vendo vídeos no TikTok até as 4h12 da manhã, o que indica que ela estaria acordada na hora do assassinato. Além disso, a Zena era a única que tinha ferimentos de defesa no corpo, então ela lutou contra o seu agressor até sucumbir aos ferimentos. 4 e pouco da manhã, a gente não tem a hora exata, mas uma das sobreviventes ouviu barulhos estranhos vindo da casa. Primeiro ela achou que era alguém brincando com um cachorro, depois ela ouviu uma das meninas dizendo alguma coisa como, tem alguém aqui. Ela levantou, abriu a porta do quarto pela primeira vez, mas não viu nada, então voltou para a cama. Poucos minutos depois, ela disse que ouviu a Zena chorar e ouviu uma voz masculina vinda do quarto dela, dizendo, tá tudo bem, eu vou te ajudar. A única informação que a gente tem é que ela disse que era uma voz masculina. Pode ter sido Ethan tentando confortar a namorada, ou pode ter sido o assassino falando essas coisas. Às 4h17 da madrugada, uma câmera de segurança que ficava a poucos metros do banheiro do quarto da Zena captou alguns barulhos bem estranhos. O cachorro tava latindo, tipo, sem parar. Deu pra ouvir uns sons muito altos também, como se fossem batidas. Mais ou menos às 4h17 também, a sobrevivente abriu a porta do quarto de novo e assim que ela abriu a porta, ela deu de cara com um homem. Ela descreveu ele como um homem alto, magro, porém forte, que tinha sobrancelhas meio grossas, e ele estava usando uma máscara que cobria a boca e o nariz. Logo que ela abriu a porta, ela viu aquele homem estranho na casa dela, ela travou, não conseguiu fazer nada, ele passou na frente dela e foi em direção a uma porta de correr que tinha, tipo, no corredor, assim, perto do quarto dela. Depois disso, ela fechou a porta do quarto e se trancou lá dentro.
A polícia acredita que logo depois disso, Brian já tenha saído da casa, porque os registros telefônicos dele mostram que ele saiu de lá às 4h25. A polícia também divulgou que eles acreditam que o tempo total entre o Brian entrar na casa, ter cometido supostamente os assassinatos e saído foi de 19 minutos. Esses mesmos registros telefônicos mostram que o celular do Brian esteve 12 vezes na cena do crime antes da data do assassinato. Também mostram que ele voltou até a casa na manhã do dia 13, o dia que os corpos foram encontrados, entre as 9h12 e 9h21 da manhã. Às 11h58 da manhã do dia 13, foi feita uma ligação que vinha do celular de uma das sobreviventes para a polícia, alegando ter alguém inconsciente na casa. Não foi só uma pessoa que falou ao telefone, foram várias, porque além das duas sobreviventes, tinham vários outros jovens ali, amigos delas, que elas convidaram porque estavam preocupadas com a situação. Quando a polícia chegou, eles encontraram os 4 cadáveres. Todos estavam deitados na cama, então por isso eles acreditam que todos estavam dormindo na hora do crime, com exceção da Zena. A Madison e a Kaylee estavam deitadas juntas na mesma cama, o Ethan e a Zena também. Camas separadas no caso, mas os dois estavam juntos. Não foi constatado abuso sexual em nenhum dos corpos e a Kaylee era a única vítima que tinha mais golpes pelo corpo. Parece que o ataque para ela foi bem mais brutal do que das outras vítimas, incluindo a Madison, que estava no mesmo quarto que ela. 2 das vítimas foram encontradas no 2º andar e as outras 2 no 3º andar. No quarto onde estavam a Madison e a Kaylee, a polícia encontrou uma capa protetora de faca do lado da cama onde elas estavam, que tinha DNA masculino. Também encontraram uma pegada na frente do quarto de uma das sobreviventes, que era de um tênis, provavelmente da marca Vans. Logo que o caso veio a público, alguns amigos da Kaylee disseram que ela estava há algum tempo sendo perseguida por um stalker. A polícia não conseguiu confirmar essa informação, então ninguém sabe se era verdade ou não. As 2 sobreviventes, assim como todas as outras pessoas que estavam na casa no dia que os corpos foram encontrados, e o homem que a Kaylee e a Madison encontraram no food truck, foram descartados como suspeitos logo no início da investigação. Câmeras de segurança da rua flagraram um Hyundai branco que estava parado próximo à cena do crime no horário onde os assassinatos aconteceram. Então a polícia começou a procurar por esse motorista. E finalmente, no dia 30 de dezembro, Bryan Kohberger, de 28 anos, foi preso, suspeito dos assassinatos. A polícia conseguiu linkar ele aos crimes porque o DNA que estava naquela capa de faca no quarto da Madison e da Kaylee era do Bryan, e ele também era dono de um Hyundai branco do mesmo modelo do que foi avistado pelas câmeras de segurança. Coincidentemente, 5 dias depois do crime, ele alterou todos os registros da placa e o número da placa também. O Bryan era aluno de pós-graduação em criminologia na Universidade de Washington State e morava numa cidade bem próxima da de onde os crimes aconteceram. Os colegas de faculdade do Bryan descreveram ele como um cara bem inteligente, mas muito quieto. Ele não era muito de falar com os outros, ficava bem na dele. O Bryan é vegano e a Kaylee e a Madison trabalhavam num restaurante vegano bem movimentado lá da cidade, então muita gente acredita que é lá que ele tenha visto elas pela primeira vez. E aí talvez elas tenham se tornado alvos. A polícia não divulgou se ele tinha alguma conexão com as vítimas, tá? Então isso é só uma suposição. O colega de classe do Bryan diz que, coincidentemente, nos dias depois do assassinato, ele ficou bem mais sociável. Vocês lembram que eu falei que ele não costumava conversar muito com ninguém? Então, esse cara diz que o Bryan ficou bem mais bem-humorado e ele também começou a fazer uns comentários bem preconceituosos e homofóbicos na frente de todo mundo. Bom, o Bryan segue preso, ele tá aguardando julgamento sem possibilidade de fiança, lembrando que o estado de Idaho tem pena de morte. Muita gente está dizendo que as informações do caso ainda estão muito confusas, tem muita gente fazendo suposições, então eu queria falar um pouco sobre isso também. A polícia já revelou que eles não estão revelando a maioria das informações para o público para preservar as investigações. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a gente pensava que nenhuma das sobreviventes tinha acordado em nenhum momento. E muita gente se questionou sobre isso e tal. Pra mim, não é uma coisa muito estranha. Gente, todos ali beberam, saíram à noite, foram pra festa, enfim. Eu, quando bebo, pode cair um caminhão do meu lado durante a noite que eu não vou acordar, entendeu? Fora que era uma casa que estava sempre movimentada, cheia de festas, com pessoas indo e vindo. Enfim, uma coisa que me chateou muito foi gente, principalmente lá na gringa, né? Culpando a sobrevivente que acordou, abriu a porta e viu o cara. Por que ela não ligou pra polícia antes, enfim.
Gente, como eu disse, a gente não tem a maioria das informações, a gente não sabe o que aconteceu. E se a mina fechou a porta e desmaiou de medo, sabe? E acordou só muito tempo depois. Ela se trancou ali no quarto e ela ficou 8 horas olhando pra parede em pânico, sem saber o que fazer. Ela já deve... Eu não consigo nem imaginar o que tá passando pela cabeça dessa garota agora. Imagina ter que abrir a internet e ver gente perguntando por que você não ligou pra polícia antes? Que coisa horrível, sério, parem. Enfim, é um caso extremamente triste. Agora é acompanhar o julgamento do Brian, ver o que vai acontecer. Teve uma primeira audiência no dia 3 de janeiro, e aí leram lá as possíveis sentenças dele, que são as sentenças máximas do estado, ou prisão perpétua ou pena de morte. Eu acredito que eles vão pedir a pena de morte pra ele. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira estamos aqui religiosamente com mais caso criminal. Não esquece de falar o que você achou nos comentários, deixar o like, se inscrever, pipipopopó, vocês já sabem, né? Tchau e até o próximo vídeo.